Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a um mais novo episódio da série Descomplicando a ATM. No episódio de hoje, eu vou lhe ensinar como a ATM pode afetar a postura. Detalhes desde o crânio, a cintura escapular até a pelve. Simplesmente tudo o que você precisa entender para contextualizar o problema postural com a disfunção de ATM. Mas antes de mais nada, eu quero lhe dizer que no episódio 1, a gente falou sobre os 3 fatores que a coluna cervical afeta a ATM. E é super importante que você acesse o episódio 1 lá no meu canal do YouTube e não deixe de acompanhar a sequência correta. Uma série inovadora, exclusiva, para levar você a um alto nível profissional e ajudar a eliminar a dor e o sofrimento do seu paciente já na primeira consulta. E eu falo isso não simplesmente pelos meus resultados, mas porque vários dos meus alunos já conseguem colocar isso em prática e transformar a vida deles e dos pacientes. E nesse episódio, a gente vai falar exatamente do contexto biomecânico e funcional da ATM com a postura. Vamos lá? Pois bem, para que você entenda exatamente a relação da ATM com a postura, eu preciso que você entenda como a ATM é capaz de gerar uma má postura no paciente. E aí, você precisa contextualizar uma coisa. A ATM está localizada no crânio. E por estar no crânio, nós temos dentro do crânio o controle neurofisiológico de muitas das nossas funções de equilíbrio, de postura, de propriocepção. E nós temos 3 principais captores posturais dos 5 que estão relacionados com a postura. E dentre eles, nós temos olhos. 2, a porção vestibular. E o 3, a ATM. O sistema estomatognático associado com o crânio, com os olhos e o sistema vestibular. E para que você tenha uma prática clara, se você fechar os olhos, você sente que o seu centro de gravidade balança. Se você tem problema do labirinto, a porção vestibular alterada, você tem alteração de equilíbrio, de função muscular. E se você tem distúrbio da ATM, você gera um comprometimento tônico postural. Então, a partir daí, é a primeira conexão, a conexão neurofisiológica, postural, onde a ATM está diretamente relacionada com essas informações aferentes do corpo quanto à postura. O segundo ponto que a ATM é capaz de gerar disfunção postural está relacionada nada mais, nada menos do que com as conexões musculares propriamente ditas. Né? Nós ouvimos muito falar de torcicolos, nós ouvimos muito falar de nivelamento alterado do ombro, né? E a cintura escapular rodada, ombro rodado. Como isso conecta e gera uma postura? Simplesmente, se eu tenho, por exemplo, um músculo trapézio que vem aqui da cintura escapular e conecta para o osso mastoide, occipital, a porção posterior, e esse tônus muscular está mais alterado de um lado do que do outro, tanto o ombro vai levantar, como nós temos a alteração de inclinação também do posicionamento da cabeça. Com isso, ó, eu altero o posicionamento de olho, de vestíbulo e da ATM, gerando um desequilíbrio e uma necessidade de adaptações posturais que podem levar a possíveis escolioses e comprometimentos musculoesqueléticos importantíssimo devido a essa tensão. E eu estou utilizando o exemplo do trapézio, que é um dos músculos mais conhecidos,
Mas também nós temos o ECOM, o esternocleido occipitomastoideo, os músculos cervicais posteriores, os músculos suprainferiores, que conectam dessa forma a cintura escapular, a mandíbula, por exemplo, ao seu movimento. E aí, esse segundo ponto é extremamente importante para que você conecte a ATM às alterações posturais. Sem sombra de dúvidas, algo que você deve colocar no seu caderno de anotação para levar ao seu paciente o melhor raciocínio clínico, o melhor suporte para que ele melhore os seus sintomas. E a terceira coisa que eu quero destacar aqui é, além da porção de captor postural, além da função muscular, que você preste muita atenção às assimetrias cranianas. As assimetrias cranianas são pontos específicos onde, desde o bebê, desde o nascimento, desde quando a criança nasce, nós já podemos ver algumas assimetrias. É muito comum você olhar para uma criança assim que nasce e você vê as assimetrias do crânio, a porção parietal ou frontal mais baixa, o occipital um pouco mais rodado, e isso levando a algumas disfunções como a plagiocefalia, a escafocefalia, as alterações de conformação do crânio, vai, consequentemente, tirar esse equilíbrio entre o temporal direito e o temporal esquerdo. Ora, se o temporal ele é um osso par, 1, 2, e conecta para a ATM através da mandíbula um osso ímpar, se eu tenho uma assimetria craniana, essa conexão entre um lado e outro vai ficar em disfunção. Se eu tenho uma assimetria, um desequilíbrio posicional através de uma alteração craniana desde criança, eu tenho a minha mandíbula posicionada de forma errada em relação ao outro lado. Se eu tenho a temporal posteriormente, o jogo tônico postural dessa região, devido à assimetria, está comprometendo a função da ATM através desses pontos de conexão. Impossível dois ossos pares que têm dinâmicas diferentes, conectados a um osso ímpar, ter uma harmonia quando se tem uma assimetria, quando se tem uma diferença entre um lado e o outro. Dessa forma, é super importante que você entenda e saiba avaliar e conectar essa assimetria. Ok? E dentro dessa perspectiva postural, o que é que você mais erra? O primeiro erro importantíssimo que eu quero destacar para você é que o seu maior erro é querer corrigir um desnivelamento do ombro, fazendo contrações musculares, melhora do tônus de trapézio, de peitoral, de músculos dorsais, tentando corrigir, sem levar em consideração a conexão, quebrando essa conexão com a ATM. Ao receber um paciente com alterações posturais, principalmente com alterações diretas de coluna cervical e nivelamento de ombro, você deve considerar a ATM. Você deve considerar a avaliação da ATM para esse contexto cinético funcional. Você deve trazer uma perspectiva clínica com olhar integrativo. Por quê? Diante das conexões olho, vestíbulo e ATM, que o crânio traz de aferência para a cintura escapular, todo o músculo da cintura escapular com relação à alteração postural vai ter claramente conexão com esse problema. E o maior erro é isso, é querer tratar a disfunção muscular pensando apenas no músculo. Nenhum músculo vive sem conexões neurofisiológicas. Nenhum músculo vive sem integração entre origem e inserção. Nenhum músculo vive com esse equilíbrio. E a partir daí, o grande erro está.
em querer corrigir postura e problema muscular através apenas dos músculos. E aí, eu entendo você, tá? Eu passei também por isso. Eu fui ensinado como fisioterapeuta, como profissional de saúde, a colocar a minha atenção na função muscular. Porém, ao errar, ao ver meu paciente não evoluir, a ver o paciente insatisfeito com o meu tratamento no início da minha carreira, eu disse, não, eu preciso mudar, eu preciso tomar uma decisão. E assim como você, eu tive muito prejuízo em relação a isso. Eu tive muitos pacientes que me perguntavam e eu não sabia responder. Eu não sabia nem por onde começar a tratar o paciente. E aí era sempre um desespero, é sempre uma agonia. E onde você precisa concentrar a sua informação para o paciente é dizer a ele o seguinte: Senhor João, Senhora Maria, você tem um desequilíbrio postural que precisa ser avaliado em sua integridade. A postura pode ter relação neurofisiológica, a postura pode ter relação muscular por esforço repetitivo e tônus alterado, e a postura pode ter por desequilíbrios e assimetrias importantes que podem ser de forma descendentes, como a questão craniana e a ATM, como também ascendentes, como as alterações podais e as alterações de desequilíbrios. Por isso, quando eu me deparo com a sua patologia, com a sua disfunção, eu preciso de uma avaliação criteriosa. Esse é o argumento. Você erra justamente por não considerar esse raciocínio clínico para trazer o paciente para você com uma relação de confiança onde a ciência, o conceito integrativo está à frente de qualquer tipo de desequilíbrio, de qualquer tipo de disfunção. Porque a dor, o sintoma, ele é um sinal de alerta. Mas a disfunção, ela já se mostra quando nós temos claramente as alterações tônico-posturais. E como você vai melhorar de forma rápida e consistente? Você precisa achar formas de inibir a influência da disfunção temporomandibular com as alterações da cintura escapular. E aí eu vou lhe trazer uma dica para que você possa praticar. Se o paciente tem, por exemplo, uma alteração tônico-postural, onde o movimento do ombro está limitado, o movimento da cervical está limitado, uma das coisas que você precisa fazer para conectar a ATM com essa disfunção é avaliar previamente o problema. Depois que avaliar previamente o problema, você tentar inibir a influência dessa ATM. E aí existem duas formas bem práticas. Primeiro é você colocar um pedaço de papel. Eu vou usar a tampa aqui da minha caneta só para você entender. Pega um pedaço de papel, dobra ele bem direitinho, coloca no dente, assim, tá? Vai ser um pedaço de papel mais fino. E a partir daí, você mantendo a pressão, você vai pedir movimentos de protrusão, retração, lateralização, lateralização. Durante aproximadamente uns 20 segundos. Ó. Dessa forma, você vai reequilibrar a informação tônico-postural e mantendo essa pressão, você vai repetir o movimento doloroso. Repetir o movimento da cervical, a disfunção que ele apresenta. E se esse paciente refere melhora, evolução, tudo fica melhor, opa, a ATM está conectada com essa disfunção tônico-postural. Caraca, que legal! Que legal esse entendimento que você precisa ter para o seu paciente evoluir. Essa é uma forma de você entender como você atacar o ponto correto para você melhorar a postura. Porque primeiro você precisa bloquear, quebrar
o estímulo nocivo descendente, para que esse estímulo nocivo descendente possa ser, de fato, eliminado e você trabalhe agora sim o reequilíbrio postural, exercício, tônus, postura, encaixe, posição de cabeça, posição de ombro, para poder reequilibrar isso. Mas se você é da área de odontologia, por exemplo, isso também faz super importância, mas também é importante trazer as informações proprioceptivas através do reequilíbrio da oclusão. A oclusão através de pistas e suportes dentários, onde, por inervação do nervo trigêmeo, a gente consegue ter aferências posturais proprioceptivas que vão ter relação direta com o núcleo mesencefálico lá no tronco encefálico. E vai dar condição proprioceptiva para esses músculos que vêm da ATM gerar um equilíbrio. Caraca! Que coisa maravilhosa! E você aprendeu, assim como eu, a tratar a ATM fazendo massagenzinha nos músculos mastigatórios. Não! Você não vai conseguir melhorar isso fazendo massagenzinha nos músculos, colocando uma plaquinha na região muscular, justamente por essa integração cinético-funcional integrativa que existe no corpo do nosso paciente. E ou você muda essa chave, ou você vai continuar tendo os mesmos resultados, ou os pacientes vão continuar indo para você e voltando com as mesmas dores, sem evoluir. E você sendo o vetor principal da cronificação da dor do seu paciente. Infelizmente, a realidade é essa. Fomos ensinados errado, mas está na hora da gente dizer um basta nisso. E é por isso que eu estou aqui, para ensinar você a ter clareza, a ter dinâmica, a ter um entendimento claro do que você precisa. E aí, evoluindo ainda mais, o que eu quero que você entenda? Ah, Randy, como você descobriu isso? Não cai do dia para a noite. São muitas horas de estudos e integração entre anatomia, neurofisiologia, biomecânica. Mas o que eu quero que você entenda é que essa cintura escapular que conecta tanto do ponto de vista muscular, através do trapézio, através do esternocleido, occipitomastóideo, através dos músculos supra e infra-ióideos, ela tem conexão direta com a estrutura também pélvica. Existe uma relação de cadeia muscular que conecta o posicionamento do temporal com o posicionamento do ilíaco. E aí eu peço que você levante para fazer um teste comigo. Levante. É necessário que você se coloque na posição, sinta para você praticar com o seu paciente, para você entender como o seu paciente sente. Pega no teu temporal à direita, sente. Tenta agora, depois que você pegar, rodar ele para trás e rodar ele para frente. No meu caso, ele roda bem para trás e não roda bem para frente. O que isso quer dizer? E você vai testar comigo agora. Possivelmente o ilíaco à direita, se você tentar fazer uma rotação posterior, ela é melhor do que uma rotação anterior. Isso. Posterior, opa, confortável, eu consigo. Mas se eu quero fazer uma rotação anterior, minha coluna dói, incomoda, é restrito. Ou seja, existe uma sinergia de movimento. E isso, as cadeias musculares, as conexões mostram que, havendo disfunção do crânio, a pelve também vai incomodar. Com isso, nós temos uma adaptação de todo um lado com um padrão tônico postural equivocado. E dessa maneira, você vai começar a realmente entender o que o seu paciente de disfunção de ATM precisa. O que você precisa focar? Eu lembro claramente de vários alunos meus,
quando chegam a estudar e dizer que encontrou disfunção craniana, mas que o paciente também, além da disfunção de ATM que chegou com muita dor, referia dores lombares. E sabe o que acontecia? Além de melhorar a disfunção de ATM com as manobras, as técnicas, através de uma avaliação específica, ele tinha uma conexão direta com a melhora da gravidade e intensidade da dor lombar. E vinha perguntar para mim, Randy, professor, como é que isso acontece? E é justamente por conta dessa conexão. O temporal em desequilíbrio afeta a cintura escapular, que desequilibra também a pelve. E dessa forma, nós temos a coluna vertebral aqui no meio, sofrendo aos ajustes necessários para manter o corpo equilibrado. Caraca! Caraca, que coisa maravilhosa! E é com esse contexto que eu quero que você saia da inércia para evoluir em um entendimento, em um conceito onde você, de fato, esteja frente a frente com o resultado, onde você esteja disposto a eliminar o sofrimento do paciente, a dor do paciente, já na primeira consulta. Por quê? É preciso entender a chave do raciocínio clínico avançado para eliminar a verdadeira causa do problema. E não você ficar enxugando gelo, focando apenas no sinal de alerta, no sintoma. E quando você se depara com essa conexão entre crânio, cintura escapular e pelve, você tem que entender que aqui na coluna cervical, que vai se articular diretamente com o occipital e que desce aqui para formando a coluna dorsal, coluna lombar, nós temos o atlas, a primeira vértebra cervical, o áxis, a segunda vértebra cervical e a terceira vértebra cervical. Se eu tenho desequilíbrio e alteração do temporal, eu tenho o occipital, que está conectado aqui atrás, também em alteração, ou para um lado ou para o outro. E isso faz com que a articulação do osso atlas mude e no lugar de ficar equivalente, ele tende a ir mais para um lado do que para o outro. E essa alteração gera uma adaptação das vértebras inferiores, gerando uma tendência corretiva do centro de gravidade, que pode, desde já, interferir diretamente numa postura escoliótica, partindo também com o olhar inferior. E o mais interessante disso é que os músculos suboccipitais que estão nessa região, eles comprimem nervos e o paciente começa a ter dores referidas e dor de cabeça, cefaleia, em relação à tensão dessa postura crânio-cervical. E o mais legal é que também aqui nós temos a conexão do trigêmeo pelo núcleo espinhal. Nós temos aqui a conexão do hipoglosso. Dessa forma, qualquer assimetria, qualquer alteração tônico-postural da posicionamento da cabeça e pescoço pode levar a tensões e comprometimentos importantes. E um pequeno passo, uma pequena dica para que você evolua dentro do raciocínio clínico e traga o seu paciente para o seu consultório, de forma que no dia a dia ele melhore de fato o sofrimento, melhore de fato as dores, é você ter dentro da contextualização postural quais nervos, principalmente associado com o crânio e base cervical, tem relação com os músculos principais. Pelo menos os principais. Quais deles? Trapézio,
esternocleido, que estão relacionados com essa posição da cabeça e pescoço. Os suboccipitais lá atrás que estão relacionados com essa região. Esses nervos, antes de você contrair, relaxar, vai lá, posiciona, respira, encaixa o peito, abre o peito, ele precisa ter a sua informação, o seu estímulo neurofisiológico adequado. É a primeira coisa que eu quero passar para você evoluir nesse sentido, para você ter rapidez, consistência no tratamento do seu paciente, sem focar de forma banal, de qualquer jeito, a disfunção local, a dor e o sofrimento local, para você não ficar apagando fogo e perdendo o paciente porque o resultado não evolui, é trazer esse contexto para você melhorar a fluidez do raciocínio neurofisiológico. E esse raciocínio neurofisiológico traz para você uma melhora do ambiente da função muscular. Porque, veja, nós temos um músculo. Vamos pensar no paraplégico. Um paciente paraplégico que tem a função muscular comprometida das pernas, por exemplo. Esses músculos só contraem porque os nervos da região da medula estão enviando os estímulos. Por mais que eu queira melhorar os estímulos lá na perna, eu não consigo, porque não existe estímulo neurofisiológico. Caraca, que sacada! Pega essa sacada. Enquanto você ficar tratando pacientes de dor muscular apenas focado no músculo, o paciente vai continuar com a dor. Não tem como, é neurofisiologia, e eu quero que você saia desse mundo estagnado para entender o mundo de contextualização. E dentro de um ambiente como o crânio, que é cheio de influências neurofisiológicas, você precisa entender que não é tão simples assim tratar uma disfunção da ATM. Colocar uma plaquinha, fazer uma massagem, colocar umas agulhinhas e melhorar o paciente. Não! Existe uma integração clara. Existe uma funcionalidade clara que você precisa colocar em prática, que você precisa evoluir com o seu paciente. E dentro desse contexto, é super importante que você siga esses estudos. E eu quero trazer para você o seguinte: pega agora mesmo um atlas e vem contextualizar essas conexões. É super importante que essas conexões estejam de forma clara para você, tá? De forma a entender essa perspectiva clínica. Pega o atlas, estuda, vê as conexões neurofisiológicas entre cada ponto e como elas se conectam de forma separada, e na sua cabeça você faz a conexão. Você pode também pegar um livro de cadeias musculares para entender a função das cadeias musculares. Caraca, que coisa! A partir desse episódio 2, eu quero te falar o seguinte: você precisa voltar para o episódio 1 e ler, estudar, assistir novamente. Pegar esse episódio 2 e destrinchar. É o melhor que você tem a fazer para a sua vida profissional. E nesse momento eu te convido, a comentar embaixo desse vídeo, a se inscrever no meu canal do YouTube e estar sempre ligado em todos os conteúdos. Esse foi o episódio 2 e no episódio 3 você vai ter acesso às 4 estratégias para entender a causa dos estalidos da ATM. Então não perde a próxima aula, a próxima etapa, o episódio 3, que vai ser extremamente importante para que você consiga eliminar, de fato, o bloqueio do raciocínio clínico para que seu paciente com disfunção da ATM seja categoricamente tratado. E não apenas que você faça de conta que está dando uma abordagem criteriosa e, no fundo, ele não vem evoluindo satisfatoriamente.
Vejo você no próximo episódio. Comenta aqui abaixo, curta o nosso vídeo e compartilhe com os amigos. Um abraço.